Boa noite. Uma criança de 3 anos morreu na noite desta segunda-feira depois de ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo na frente de casa, na zona oeste de Manaus. De acordo com a família, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Nas fotos, o pequeno Diogo Maciel, que comemorou 3 anos de idade no último domingo, aparece sorridente. Mas uma tragédia fez com que a tristeza e comoção tomassem conta da família Maciel desde a noite de ontem. Ia ser um abalo, né, para os pais, porque é o único filho, né? É um garoto muito querido, né? Garoto que era muito inteligente. O acidente foi por volta das 7h30 da noite desta segunda-feira, na Rua Brasil, no bairro Redenção, zona oeste de Manaus. O pequeno Diogo estava brincando ali no pátio daquela casa. Ele deu alguns passos até a rua. Foi um momento em que 2 ônibus fizeram aquela curva. Um deles tentou fazer uma ultrapassagem e acabou atropelando e matando a criança. Uma competição de ônibus, não sei qual é o problema, se querem chegar no horário, se estão atrasados, enfim. O que acontece é que deu esse problema aí, o garoto perdeu a vida, os pais perderam o único filho e a gente sabe que não tem nada do mundo que traga de volta ele. Ainda de acordo com o tio da criança, o motorista envolvido no acidente seguiu viagem sem prestar socorro e o auxílio de representantes da empresa só veio depois que a criança já havia sido socorrida. Ele viu que tinha batido o garoto, ele não parou o ônibus para prestar socorro, fugiu do local. Este aposentado, que mora na mesma rua, diz que muitas linhas de ônibus trafegam na via, mas que isso só representa perigo por conta da atitude de alguns motoristas. Eu estava até querendo que o fiscal, algum pessoal da empresa visse isso, eles ficassem parados ali e presenciassem ali um horário de meio-dia, esse negócio de 8 horas da noite, para eles verem a atitude dos motoristas como passa. Eu não sei como esses ônibus dá presta, porque do jeito que eles passam aí é um barulho que eu quero você ver. O veículo envolvido no acidente foi recolhido pela polícia e passou o dia em frente ao 10º DIP, na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada. Mas o caso já foi repassado para a delegacia especializada em acidentes de trânsito. E de acordo com a assessoria da Polícia Civil, o motorista do coletivo já foi identificado, mas ainda não se apresentou na delegacia. Amanhã termina o prazo para retirar a primeira via do título de eleitor e também transferir o documento. Por conta disso, a terça-feira foi marcada por muitas filas aqui na capital. Eleitores que perderam o prazo do cadastramento biométrico em 7 cidades do interior também devem procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. Esta manhã, a fila dava voltas do lado de fora do Tribunal Regional Eleitoral no Aleixo. Centenas de eleitores deixaram para procurar atendimento no TRE às vésperas do fim do prazo para tirar a primeira via do título de eleitor ou transferir o documento. Questão cultural das pessoas deixarem tudo para a última hora, né? Apesar de nós estarmos desde o dia 20 de março com 5 pontos de atendimento, o eleitor deixa para a última hora. E o que a gente tem verificado aqui é que há muitas situações onde não é necessário que ele compareça nem aqui, nem nos postos de atendimento. Por exemplo, quitação de multa, ele pode fazer isso depois do dia 7. Jovens que completarão 16 anos até o dia 5 de outubro, data do primeiro turno das eleições de 2014, também podem solicitar a primeira via do documento dentro do prazo. No caso de revisão e emissão da segunda via do título, o eleitor pode deixar para depois. Este ano, o TRE do Amazonas ampliou o atendimento na capital. Além do Fórum Eleitoral no Aleixo, mais 4 postos do TRE estão funcionando nos centros de convivência da família dos bairros Cidade Nova e Santo Antônio, no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, e no Centro Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Faltando um dia para o fechamento do cadastro do TRE no estado, Jussiane veio tirar o título pela primeira vez. Para tirar, né, para me votar esse ano. Aí você deixou para vir no penúltimo dia? Eu não sabia que ia estar essa fila enorme aqui, senão
Eu tinha adiantado já. Este ano, eleitores de Careiro da Várzea, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Novo Airão e Presidente Figueiredo tiveram que fazer o cadastro biométrico. Como o processo já foi concluído, quem não participou da revisão teve o título cancelado e também só tem até amanhã para regularizar a situação. Mas, nesse caso, também é possível realizar a transferência para o atual domicílio para poder votar. Existe um negócio chamado domicílio eleitoral. Se ele mora lá em Figueiredo e perdeu a revisão biométrica, o título dele foi cancelado. Então, ele tem que procurar o município de Figueiredo até amanhã para emitir um novo título, se ele quiser votar. Já na capital, o voto biométrico só deve ser implantado após o pleito de 2014. Agora, atenção motoristas. A partir das 6 da manhã desta quarta-feira, a circulação de veículos será alterada por 20 dias no entorno da Arena da Amazônia. As intervenções serão necessárias para a conclusão das obras do quadrilátero da Copa. Com isso, os motoristas devem ficar atentos, pois o sentido em trechos das avenidas Pedro Teixeira, Lores Cordovil e Alameda do Samba será alterado nesse período. Pelo menos 235 veículos foram autuados esta manhã por estacionamento irregular na Manaus Moderna, no centro da capital, durante uma operação que integrou agentes do Manaus Trans e do Detran. Durante a operação, este condutor foi autuado por dirigir com documentação imprópria para esse tipo de veículo. Vão ser duas infrações que ele vai receber, uma por estar conduzindo o veículo com pneu sem condições e a outra por estar com categoria diferente da do veículo. O veículo vai ser apreendido e a CNH do cidadão também. Aqui, táxis também foram apreendidos porque estavam sem condições para circular. Para o diretor de operações do Manaus Trans, não bastam apenas as ações visando organizar o trânsito. É preciso também a conscientização dos condutores. É aqui que é o maior fluxo de problema que está acontecendo em Manaus em termos de trânsito. Ele também alegou a dificuldade de manter a ordem na Manaus Moderna, no centro da capital, devido à área comportar uma zona portuária. É aqui que é o maior fluxo de problema que está acontecendo em Manaus em termos de trânsito. A operação desta manhã, visando disciplinar a circulação de veículos, a venda de produtos por ambulantes e a ocupação da Manaus Moderna, reuniu pelo menos 5 órgãos do município e contou com o apoio do Detran e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Nesta área, ao lado do Mercado Municipal de Manaus, apesar das constantes fiscalizações da Secretaria Municipal de Feiras e Mercados, os ambulantes que atuam com a venda de peixes resistem em deixar o local. Uma situação que a Sempab tenta reverter. Alguns resistentes que não querem acatar as orientações emanadas pela autoridade voltada a feiras e mercados e ao comércio informal. Nós temos alguns boletins de ocorrência que foram esboçados, mas nós estamos levando, mesmo ele infrator, mesmo ele cometendo um delito, levando para um ambiente adequado na secretaria para dar orientações para ele. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Amazonas aprovaram esta tarde, durante a assembleia realizada aqui na capital, a contraproposta do governo do estado que garante aumento de 10% para a categoria, sendo 5,67% retroativo a março para serem pagos ainda este ano e o restante 4,33% equivalente ao ganho real a partir de janeiro de 2015. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, outras 3 reivindicações também foram mantidas pelo governo do estado. O pagamento do ticket alimentação e do vale transporte, além da hora de trabalho pedagógico para os professores contratados, da mesma forma que para os concursados. Ainda de acordo com o Sinteam, o decreto, que ainda precisa ser enviado para votação na Assembleia Legislativa do estado, também contempla o início das discussões para a criação de um plano de saúde para os professores. No Band Cidade desta segunda-feira, você acompanhou que as polícias do Brasil e do Peru fazem uma operação de guerra para conter o avanço das áreas de plantio de coca na Amazônia, a matéria-prima da cocaína.
Com a expansão da atividade na região, as populações pobres de pequenas cidades brasileiras na fronteira ficaram reféns do tráfico. São jovens, adultos, mães de família que viram mulas, como são chamadas as pessoas contratadas para levar a cocaína até as grandes cidades. Mas muitas delas acabam na prisão, como você acompanha na reportagem especial de Iano Sérgio e Alberto Júnior. Estamos na fronteira do Brasil com o Peru, na pequena cidade de Benjamin Constant, a 1.118 quilômetros de Manaus, onde o tráfico de drogas deixou um rastro de violência e pobreza. Aqui, traficantes recrutam brasileiros para levar a cocaína à capital do Amazonas. Perdi uns amigos, até parentes já perdi também, mas acontece, a situação é rotina deles mesmo, da área também. É um círculo vicioso, falta emprego e dinheiro no Alto Solimões. Por isso, o tráfico seduz cada vez mais gente na região. E essa gente acaba atrás das grades, deixando suas famílias desamparadas. No presídio de Tabatinga, a maioria dos 300 presos tentou transportar cocaína. Normalmente, 90% do presídio é tráfico de drogas. A falta de emprego e geralmente se dedicam ao tráfico, são assediados por traficantes. Jovens, adultos, pais e mães. São histórias iguais à de Fabiola, que foi flagrada pela polícia com 7 quilos da droga em um barco. Deixou 5 filhos lá fora. Alguém ia me esperar no Jutaí para pegar encomenda e que essa pessoa ia me pagar. Não disse a quantidade do dinheiro, mas disse que ia ser uma boa ponta, um bom dinheiro. Sem essa peça fundamental, sem o transportador, sem o mula, não haveria tráfico. Então, apesar dele ser uma peça descartável, uma peça substituível, ou seja, para o grande traficante, para o médio traficante, se ele é pego, ótimo, amanhã eu tenho outra pessoa para levar droga. Policiais federais e militares fazem revista minuciosa nas embarcações que partem aqui da região da Tríplice Fronteira. É que as mulas, como são conhecidas as pessoas que transportam a cocaína para os traficantes, normalmente embarcam nos barcos regionais, seguem pelo Rio Solimões até Manaus. De lá, a droga é enviada para as capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. É um trabalho minucioso. Todos os compartimentos do barco são vistoriados, inclusive a bagagem dos passageiros. A gente que nunca teve esse contato assim, dá um susto, sabe? Por exemplo, na hora que ele me falou, eu te juro que me deu um susto, sabe? Este vídeo mostra o momento em que os policiais encontram 115 quilos de cocaína escondidos na hélice da embarcação, submersos na água. Eles usam um método, aquele método falhou, já procura o outro. Então, eu acho que eles passam o tempo todinho pensando em como ludibriar, porque vai em caixa de papelão, em corda, em tudo que você possa imaginar. No ano passado, foram apreendidos mais de 900 quilos da droga na região do Alto Solimões. Mas a polícia admite que esta é uma pequena parte de tudo o que é traficado. Os carregamentos de cocaína continuam passando por meio de mulas. Soldados do tráfico na Amazônia, como Fabiola. E eu me arrependo muito de eu ter sido naquele momento irresponsável e aceitar. E as polícias do Brasil e do Peru fecharam os dados da Operação Trapézio 4, acompanhada pela nossa reportagem, que foi realizada na fronteira entre os dois países. Ao todo, foram desativados na selva peruana 18 laboratórios para refino de pasta base de cocaína. 435 toneladas de insumos como gasolina e cimento usados no refino da droga também foram apreendidas. Com a subida das águas do Rio Negro, a Defesa Civil da capital intensificou a construção de pontes de madeira para facilitar o acesso de moradores que vivem próximo à margem do rio. Só no bairro da Raiz, na Zona Sul, mais de 100 metros de pontes de madeira ainda devem ser construídas.
Nesta terça-feira, o Rio Negro atingiu a marca dos 28 metros e 29 centímetros e em alguns bairros de Manaus, a enchente já começa a mudar a vida dos moradores. Para minimizar os problemas, a Defesa Civil já começou a construir pontes de madeira para facilitar o acesso da população nas áreas afetadas. Desde o início de abril que nós fizemos uma programação, né? O secretário, junto com o nosso coordenador, fez uma programação para a gente construir as pontes antes que a água chegasse, para poder o nosso pessoal não ficar trabalhando dentro d'água, entendeu? O primeiro local a receber ajuda foi no bairro do Mauazinho, na zona sul de Manaus. Cerca de 20 famílias vivem nesta área que ficou isolada pela água e se transformou em uma ilha. Seu Antônio, morador da área há mais de 23 anos, fala das dificuldades de viver em uma área de risco. Quando não tinha ponte, atravessava por canoa, né? Uma maior dificuldade. Agora temos condições, né, de trafegar, né? Das 39 pontes que serão construídas pela Defesa Civil, 17 já foram concluídas. No bairro da Raiz, onde mais de 100 metros de pontes devem ser construídas, os trabalhos estão em andamento. Um alívio para esta dona de casa, que teme pela saúde das crianças. Não sei como os pais permitem, que já saiu uma mãe daqui, que uma criança que foi para o hospital com leptospirose e com outras doenças infecciosas já. O trabalho da Defesa Civil faz parte do cronograma de ações preventivas para a cheia de 2014. Em vários pontos da capital, algumas pontes de madeira antigas vão precisar ser reconstruídas. Essas pontes desses becos Ipiranga aqui que nós estamos construindo, a gente está fazendo o trabalho de prevenção, entendeu? Porque as pontes estão deterioradas, mas mesmo assim, pela cota que a gente está vendo, que o CPRM nos deu, essas pontes que já existem hoje vão alagar com essa cota de R$ 29,90. Por isso a gente está fazendo as pontes já mais altas do que as pontes que já existem. A Prefeitura de Manaus retomou o processo para a implantação do projeto da Zona Azul, que prevê estacionamento rotativo pago nas ruas do centro da capital. O próximo passo é concluir o processo de licitação, que vai definir a empresa que vai administrar os serviços, que deve beneficiar também parte dos flanelinhas que atuam hoje na área destinada ao projeto. Ao lado do Teatro Amazonas, carros são estacionados no lugar dos ônibus de turismo. Próximo dali, alguns condutores não respeitam até as vagas destinadas a veículos de deficientes. Para completar, tem motorista que acaba parando no meio da rua. Essas são algumas das situações encontradas em Manaus diariamente quando o assunto é estacionar. O jeito é parar assim. A filha desta idosa, que tem dificuldade de andar, reclama da falta de opção para estacionar com segurança. Tudo ocupado, né? E aí todo mês tem que vir trazer ela aqui. Esse motorista alega que às vezes é preciso parar o veículo em locais proibidos. É o jeito de você dar aquele jeitinho brasileiro, né? Subir por cima da calçada, pintar o 7 aí depois ainda ser multado ainda por isso. Aqui os chamados flanelinhas chegam a administrar os pontos de vagas. Este conta que apenas lava carros e também repara os veículos sem cobrar nada. Ninguém cobra nada, ninguém aqui não cobra nada não. Porque tem muita gente que trabalha aqui no centro aqui que já conhece a gente, então eles dão essa forcinha pra gente aí, né? Que todo mundo tem família, né? Mas, de acordo com o presidente da Associação de Guardadores e Lavadores Autônomos do Amazonas, muitos motoristas são obrigados a pagar pelo estacionamento na rua por quem cobra pelo serviço, mas que não representa a categoria. Os nossos guardadores de veículos da Agravan, eles são diferenciados, né? Inclusive com o uniforme e o crachá. Aqueles que não têm o uniforme e o crachá são os infratores. Esse pessoal aí não faz parte da Agravan. Atualmente, 600 trabalhadores associados atuam na área central da cidade. Pelo menos metade deve ser incluída na implantação do Zona Azul, projeto da Prefeitura para o funcionamento de estacionamento rotativo pago em ruas do centro. O projeto foi instituído por lei em 2010, mas ainda não saiu do papel. Nossa licitação do Zona Azul está em andamento, estamos na fase de análise dos documentos. Dada a vencedora, a empresa terá 90 dias para fazer a implantação. Agora o futebol. Na próxima quinta-feira tem mais um duelo na Arena da Amazônia.
Princesa dos Solimões e Santos disputam partida válida pela Copa do Brasil. Hoje foi dia de treino lá na arena do atual campeão amazonense e que também vem fazendo boa campanha no estadual deste ano e promete muito empenho para continuar também na competição nacional. Últimos ajustes antes do grande dia. A ansiedade já toma conta e não é para menos. Tem quem diga que esse é um dos jogos mais importantes da história do Princesa dos Solimões. Princesa, ao longo do tempo, vem disputando somente campeonato regional. E agora a gente tem a oportunidade na Copa do Brasil de disputar uma partida com um grande clube que é o Santos. Nem a derrota do último fim de semana desmotivou a equipe. O Tubarão perdeu de 2-1 para o Nacional no primeiro jogo da final do segundo turno do Amazonense. Estamos aí na final do segundo turno, né? Falta só um pouquinho para a gente ser o bicampeão, então a gente está satisfeito por tudo que está acontecendo. É como eu falo para os meus atletas, né? Qualidade nós temos. Capacidade nós temos. Surpresa acontece dentro do futebol. Então a gente tem que ficar tranquilo que chegar no jogo de quinta-feira a gente pode fazer um grande jogo e surpreender a equipe do Santos. Para isso, nesta quinta-feira, o time aposta no artilheiro do estadual, Michel Parintins, que só jogou meia hora contra o Nacional, porque se recuperava de uma virose. Graças a Deus agora eu estou 100%. A gente nos preparando essa semana aí para fazer um bom jogo contra o Santos. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas o Princesa está focado nesse jogo. A expectativa em relação a esse jogo contra o Santos aqui na Arena da Amazônia é grande, porque a última vez que o Tubarão jogou aqui, empatou contra o Faixe 0-0. Mas agora o time está otimista e espera sair daqui com a vitória. A gente pensa sim em vitória, porque a gente tem trabalhado muito, a gente acredita que a equipe pode sim enfrentar o Santos aqui, com o apoio do torcedor, a gente pode ser um time forte dentro de casa, a gente vai aproveitar o nosso clima aqui e tentar fazer com que o Princesa saia vitorioso. O jogo contra o time paulista é nesta quinta-feira, às 10:50 da noite, na Arena da Amazônia. E os portões vão ser liberados às 4:30 da tarde. E como o início da Copa do Mundo já está próximo, uma febre volta à tona junto com o Campeonato Mundial de Futebol. São os famosos álbuns de figurinhas. E aqui em Manaus, os aficionados estão marcando encontros por meio das redes sociais para a troca de figurinhas repetidas. Que tal ficar familiarizado com todos os jogadores que vão participar da Copa do Mundo no Brasil? Nem que seja por meio das figurinhas, esse grupo de colecionadores passa horas frente a frente com eles. Anderson coleciona figurinhas desde a Copa de 94, ano em que o Brasil se sagrou tetracampeão mundial. Hoje, 10 anos depois, o gosto pelas figurinhas continua. O evento Copa, sendo no Brasil, facilita um pouco, porque mistura um pouco a paixão do futebol com a paixão de ter os atletas para você guardar e daqui a 10, 20 anos você poder rever quem foram os jogadores, os destaques de cada seleção. Mas até preencher um álbum como este, os colecionadores compram muitas figurinhas repetidas. Para ajudar a chegar à meta, um encontro entre apaixonados foi marcado com a ajuda das redes sociais. Hoje em dia a principal ferramenta de divulgação são as redes sociais e o pessoal vê o chamado, né? É o evento, a gente cria um evento, as pessoas clicam lá que vão vir, comparecem e é a forma mais barata também de divulgar, né? Uma diversão que não tem idade. Este comerciário também entrou na onda das figurinhas. Desde quando começou o álbum que ainda estava nas bancas, eu comecei a comprar. Em apenas 10 dias, esta estudante investiu R$400 no álbum da Copa. E já falta pouco para ela completar a coleção. Falta uma só, Portugal, 508 é o time da seleção e eu vou encontrar aqui, eu tenho que encontrar. Para ajudar o colecionador a ter controle sobre as figurinhas repetidas, já existe até aplicativos em smartphones. Nós estamos vivendo a sociedade da informação, então a gente precisa usar tudo que ela traz pra gente, né? Tem vários aplicativos, aí cada um vai escolher o que é melhor. Tem para Android, tem para iOS, tem para várias marcas aí e cada um vai acompanhando da melhor forma possível. Uma brincadeira saudável, divertida e que leva o futebol além das 4 linhas. A Copa do Mundo não é só o futebol, é tudo aquilo que está no entorno dela, né? É um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de celebração. E essa questão de trocar, de estar convivendo socialmente, fazendo essas trocas, isso é muito importante para dar liga para a sociedade.
Uma boa noite para você, até amanhã.